Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a marca mais evidente e triste de nossa época é o individualismo. Ele está presente em nossa sociedade desde a proposta feita a Eva lá pela serpente. Exatamente naquela parte que diz assim: e sereis conhecedores do bem e do mal. Individualismo. Adão e Eva quiseram ter o próprio poder e não mais depender de Deus. Individualismo. É isso que Adão e Eva quiseram ter quando desobedeceram às ordens do Senhor. Jesus, no entanto, quando ele vem, quando ele se fez homem, quando ele passou a pregar, ele nos ensinou que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E deve ser exatamente nesta ordem: primeiro o Senhor, depois o próximo. A tendência, meus queridos, é vivermos juntos, sim, porque a gente necessita um do outro. Mas, infelizmente, nós vivemos, às vezes, juntos, mas divididos, por conta de redes sociais, de condomínios fechados, edifícios de luxo e outras modernidades que nos afastam uns dos outros. O que interessa para Deus é que é a unidade de vida. A existência da igreja nos ajuda muito nisso. E eu gosto dessa prática da igreja. Eu louvo a Deus pela igreja. Eu tenho compartilhado com alguns aqui em oportunidades a respeito dessa ideia da igreja. Porque eu me sinto bem. E eu creio que os irmãos também percebem isso. Apesar dos pecados uns dos outros, mas a igreja, ela é um ambiente que nos leva a ter uma comunhão, nos proporciona conhecer a Cristo e viver a Cristo entre nós. Vivendo a vida de igreja, meus amados, quantas vezes você foi capaz de dizer para alguém: eu preciso de você. Eu preciso de você. Qual foi a última vez que você disse isso, então, para alguém da sua família? Já saindo do ambiente da igreja, da sua família. Para um irmão de sangue qualquer. Você que é filho, quando que você disse isso para os seus pais ou para um deles? Eu preciso de você. Precisamos de humildade, meus amados. Precisamos de humildade, pois cada um de nós necessita do outro. Pela leitura da palavra de Deus, da segunda parte do capítulo 14, porque nós pregamos domingo passado o início, percebemos que Paulo repete algumas orientações de como proceder em relação uns aos outros. Orientações essas que já foram discutidas na primeira mensagem, e ela vem repetir novamente algumas delas, e nós não vamos nos ater mais nestas mesmas instruções de Paulo. Inclusive, penso aqui que Paulo reforça em algumas coisas que ele fala e repetida vez. Mas nós verificamos algumas novidades. Olha o versículo B, do versículo 13, a parte B. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em vez de julgar uns aos outros sobre comer ou não comer uma comida que possa ser impura, façamos então o propósito de não colocar pedra de tropeço, é não levar o irmão a pecar. Ser pedra de tropeço no caminho do irmão é quando eu faço algo
que aquele irmão vai se dar mal, principalmente diante de Deus, porque é pecado. O exemplo, às vezes até beber o álcool na frente do irmão, você sabe que ele tem problema com álcool, por que então saborear álcool perto dele? Às vezes até um cálice de licor, coisa mínima, não vai fazer, não, só o cheiro do álcool para o irmão que tem problema de alcoolismo é sério, ele não vai suportar. Isto é levar o irmão ao tropeço. É pedra de tropeço. Então nós precisamos ter esses cuidados. Assim também como carne pura. Alguém me disse hoje, eu nem pergunto se a carne é impura ou não. Eu como primeiro. Eu como primeiro. Não, eu não sei se é impura ou não. Eu nem pergunto. Porque se eu perguntar, não vou comer. Vai acontecer alguma coisa. Então eu prefiro agradecer a Deus, consagrar aquilo e comer sem ficar muito questionando. Mas cada um deve, então, seguir aquilo que você tem diante de Deus. Meus irmãos, veja, só para reforçarmos a respeito daquela questão do álcool, veja o versículo 21, 14 e 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. É melhor não comer, deixe de comer, coma outra coisa, beba outra coisa. O versículo 15 também nos ajuda a compreender um pouco mais. Olha lá. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Tanto um quanto o outro problema em relação à comida ou bebida pode levar o outro a pecar. E nós, aquele que é mais forte, porque aquele que pode, ele é o mais forte nessa jogada aí. Então é ele que deve então refletir a respeito, devo ou não devo? Não faça isso. Respeite o outro. Mas de todo o texto que nós lemos no início, o versículo 19 traz uma novidade para nós. Vamos ler o versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Meu esforço, seu esforço, todo o nosso esforço de todos nós deve se concentrar em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. Considere, portanto, meus amados, essa primeira ação que a palavra de Deus nos adverte: promover a paz uns aos outros. Tudo aquilo que conduz à paz, isso deve ser realizado por você e por mim e por toda a igreja. Precisamos ser promotores da paz. Romanos 12, 18 diz isso. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você já foi? Já conversou? Já fui e conversei. Você já fez isso mais de uma vez? Não. Então você não fez o todo, o possível. Volte lá. Acerte com o irmão. Você já ficou sabendo que o irmão está passando necessidade? Já foi, levou auxílio para o irmão? Não, eu já levei umas 2 vezes. É possível levar a terceira? É possível, então faça o possível. A palavra tudo é muito genérico. Por isso gostaria de indicar algumas ideias naquilo que eu e você podemos fazer para sermos canais que conduzirá à paz. E eu queria listar algumas coisas. São poucas coisas, mas são importantes. Acolher o outro em amor. Nós não temos visitantes hoje aqui, pelo menos na hora que foi consultado. Possivelmente deve ter chegado depois, se chegaram ou não.
Mas temos pessoas que veio uma vez, duas vezes e está retornando. Precisamos estar atentos a isso, a acolher o outro em amor, apesar das diferenças. Nós já vimos na mensagem passada a respeito dos fracos e fortes. Apesar da diferença, acolher o irmão, acolher, aceitar o irmão. Considerar as debilidades do outro, mesmo que ele não tenha a mesma disposição. Eu não vou fazer, porque o outro... Não, faça a sua parte, se esforce. Faça aquilo que lhe cabe a fazer. O outro é com o outro. Pedir e ceder perdão, mesmo que o outro não peça e não reconheça seu próprio erro. Puxa vida, até assim, até assim. Pelo menos o seu coração fica em paz e você fez todo o possível para a paz. Agradar o outro com elogios, e aqui eu digo verdadeiros, legítimos. Atenção para com o outro, demonstração de cuidados para com o outro, sem esperar nada em troca ou que o outro faça o mesmo por você. São coisas simples, meus amados irmãos, mas, de novo, funcionam. Funcionam. E eu sei que cada um aqui deve ter uma experiência a respeito disso, de ter recebido ou de ter feito isso. Qual de nós não estaria na fila para receber esses mimos? Porque é bom, é agradável, é aconchegante, é gostoso, é bom demais. Precisamos ser mais práticos e entender que as nossas relações de amizade e de irmandade carecem dessas trocas, dessas gentilezas. Faz bem e nos fortalecem. É ou não é, meus irmãos? Também, além de promover a paz uns com os outros, temos edificar, que é exatamente para a questão que nós estamos pregando, edificar a vida uns dos outros. E edificar aqui é uma palavra muito forte, ela é do latim, aedificare, aedificare. Dependendo do contexto, pode ter diferentes acepções. Significa erguer, levantar, construir, na questão de construção, né? A partir do solo e chegar até o topo. Edificar um prédio está no contexto de construir, erguer ou levantar um edifício. Edificar uma igreja se refere a fundar, instituir ou criar uma igreja no sentido de instituição. Existem diversas passagens na Bíblia que usam esse termo edificar. Nós estamos falando sobre edificar a vida uns dos outros. Portanto, o nosso dever deve ser regado pelos ensinos de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus para nós, em favor da edificação uns dos outros. E a responsabilidade é sua e é minha nessa edificação. Edificar a vida do outro no contexto de igreja, dessa igreja aqui. E eu quero também listar algumas coisas. Ensinar sobre Jesus. Evangelização. Recentemente fui numa célula, e na célula, conversando com os irmãos, tinha uma irmã que disse, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para ser batizada? Opa, aquela irmã ainda não havia confessado a Jesus, ela pergunta, como é que eu faço para ser batizada? Eu falei, olha irmã, a gente tem que marcar uma hora, vamos marcar aqui, na semana que vem eu volto aqui, eu fiquei pensando e tal. Eu falei, não, é agora, é o momento. E foi muito interessante, foi muito importante aquele momento que Deus nos deu ali como célula, de falar, minha irmã, você sabe o significado de ser de Jesus? E pregamos o Evangelho àquela irmã. Eu falei, você entendeu o Evangelho? Sim, entendi o Evangelho.
E aí então nós fizemos uma oração, ela repetiu, a célula se alegrou com aquela irmã, tivemos uma oração ali, aí depois no final ela falou assim, e agora para batizar? Como é importante isso, meus queridos. Na edificação da igreja, nós precisamos identificar as pessoas que ainda não têm a Cristo. Mas entendendo ali que há necessidade de evangelismo, não chame o outro, é você. É você que percebeu. Depois, discipular. Se você não pode, procure alguém, procure o pastor, entregue para alguém, para você, olha, precisa discipulado. Oferecer amizade, estar junto, acompanhar o crescimento. Como é que foi? Você está lendo a palavra de Deus, meu querido? Você está lendo a palavra de Deus? E daí, o que você leu essa semana? Preocupar-se com o outro, isso é edificação. É edificar o outro, é ver o crescimento do outro. É você começar na base e ver subir. Estimular ao uso dos dons na igreja. Às vezes a pessoa não sabe o dom que tem, ajude-a a perceber qual é o dom. E aí ela fala assim, e agora o que eu faço? Trabalha? Vamos juntos. Primeiros dias, vamos juntos, vamos fazer juntos. Olha, você tem isso aí, eu não tenho esse dom, mas vamos lá. A praticar, a fazer, a ver o outro crescer. Orar pelo outro sobre as necessidades pessoais, como fizemos aqui. É importante isso. E que isso você tenha liberdade, talvez no final de culto, de chegar para a irmã, você gostaria de orar comigo? Vem orar comigo. Precisamos ter mais isso entre nós. Orar uns pelos outros. Seja na célula, seja no culto, seja em qualquer reunião. Promover esses momentos de orações. Ajudá-los na dificuldade. Eu dei até um exemplo, paga uma conta. Eu tinha colocado conta de luz ali, eu apaguei, falei, não vou defender a luz, porque eu sou do meio elétrico. Não, uma conta qualquer, seja qualquer conta. Posso te ajudar? Não posso pagar tudo, mas eu posso te ajudar. Isso é edificar, isso é mostrar o amor, isso é levar a pessoa a perceber a diferença, porque lá fora não tem isso. Lá fora não tem isso. Porque os ensinos de Cristo estão aqui. E é aqui que nós praticaremos lá fora, entre nós, envolvendo outras pessoas, para conhecer a Cristo. E a igreja vai crescendo, edificando também a igreja. Por favor, meus queridos, depois dessa lista aí, você não venha dizer assim, não tenho ninguém que faça isso por mim. Não é essa a pergunta que você deve fazer, por favor. A pergunta que você deve fazer é o seguinte, vou fazer isso por alguém. Senhor, me mostra quem. Senhor, me mostra quem. Seja ativo. Seja ativo. Estamos falando então de edificar uns aos outros e entendendo que praticando isso, de certa forma, também edificamos a igreja de Cristo, cujo alicerce é a pessoa de Cristo, como fala lá em Coríntios. Um exemplo aqui, John Wesley. Ele é um líder e precursor do movimento metodista, ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Nessa época, a Inglaterra vivia uma revolução industrial. John Wesley saía na rua e ele viu um número enorme de desempregados, de pessoas necessitadas, de mendigos. E ele foi pregando o evangelho ali na rua e começou a reunir uma multidão de pessoas querendo ouvir. E ele começou a promover também uma promoção social entre os irmãos. E entre elas a reforma do sistema educacional e da carcerária. Então este homem provocou isso, levando o evangelho. Ele não podia pregar lá dentro da igreja, então, por algum motivo ou outro, dentro da igreja, ele foi lá fora e levou isso e conduziu essas pessoas. Depois ele sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos. Esse homem cresceu e é um exemplo para nós como um homem de Deus. E uma das frases dele a respeito desse assunto é o seguinte: paz
e edificação estão intimamente unidas. A divindade prática tende igualmente a paz e a edificação. No capítulo 15, meus amados, a forma com que Paulo começa a escrever logo no primeiro versículo, que quando nós lemos você deve ter assustado. Olha como ele diz na versão NVI. Nós que somos fortes, poxa, que isso? Nós que somos fortes. Soa uma arrogância, né? Soa uma autossuficiência, mas isso é quebrado no complemento do versículo. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Pronto. Tirou a dúvida. Nós que somos fortes nisso, precisamos ajudar que são fracos nisso. E no versículo 2, Paulo volta a falar de agradar o outro para a edificação dele. Agradar o próximo com propósito de edificação. Eu agrado o irmão para vê-lo mais firme na fé, na obediência da palavra, no amor e no temor de Deus. Olha o versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ele reforça isso. Além do versículo 19, ele volta no 15, no versículo 2, e fala a respeito disso, com a finalidade de edificá-lo. Isso é uma lição a todos nós. Agradar sem nenhuma intenção. Devo agradar o outro para o bem e para a edificação do outro. Isso é altruísmo puro. E nós precisamos ficar atentos a isso que Paulo nos adverte. Versículo 3 e 4, eu quero relê-los. Pois também Cristo nos agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Esse último versículo, meus amados, versículo 4 que nós lemos, nos encoraja a prosseguirmos firmes na fé. A manter a esperança com perseverança e com bom ânimo. Lembrando que as Escrituras continuam atuais. As Escrituras não caducarão jamais. As Escrituras não caducarão jamais. Amém? E serão sempre úteis para nos ensinar na construção, na edificação de nossas vidas e nas vidas dos outros. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E aí, meus queridos, nós chegamos ao momento que nós temos aprendido a respeito de Romanos. E o nosso tema que temos debatido aqui é como algo horrível se tornou tão belo. Está sempre no slogan, desde o início do nosso culto, né? É o tema que nos tem sido essa série. Então, com isso, pela palavra de Deus, com os ensinos de Paulo a respeito disso, nós precisamos encarar e ver o que ele nos ensina e colocar em prática. Saímos daqui estimulados a praticar. Como algo horrível se tornou tão belo. E o desafio é: pois em Cristo posso edificar a vida dos irmãos. Por isso eu oro. Por isso você pode orar. Senhor Deus, me ajude a viver para edificar a vida espiritual dos irmãos, a exemplo do seu Filho amado Jesus Cristo.
É na força do Senhor Jesus Cristo. É na força de Deus. Nós não conseguimos. Às vezes nós estamos fora daquela fila para servir, mas às vezes nós estamos na fila para receber. Estamos fracos. E nós entendemos isso. Há momentos em que estamos fracos. Mas devemos nos fortalecer, buscar ajuda. Se fortalecer e entrar na fila daquele que vai dar. Naquele que vai doar. Naquele que vai edificar. Eu nunca devo estar fora dessas duas filas. Se eu não estou precisando, eu estou doando. Então, é necessário que sempre você reveja isso. Na qual condição que você está? Qual fila que você vai estar? Em qual disposição você vai estar? Porque um precisa do outro, uns precisam dos outros. E há de identificarmos entre nós a quem você vai edificar, a quem você vai ajudar. Sem perguntar quem que vai me ajudar da próxima vez. Não pergunte, preocupe só com o outro. E você verá que você vai ser suprido de alguma maneira. É assim que é o movimento da palavra de Deus. É assim que é o movimento da igreja. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos na Tua presença. Obrigado pelo desafio da Tua palavra. Pai, não nos deixe esquecer isso, Deus. Ajuda-nos na aplicação, na prática da Tua palavra nos dias que virão, Pai. Ajuda-nos a crescer como igreja, a preocupar-nos uns com os outros, principalmente nessa questão da edificação do irmão. Para que vejamos, ó Deus, a Tua igreja crescer, para que vejamos os irmãos, ó Deus, a aprender do Senhor, a desenvolver a fé, a manter a fé e o temor ao Senhor. Pai, eu peço, clamando em favor de todos os irmãos aqui. Sei, ó Deus, de irmão que vai se submeter ao exame nessa noite, dessa noite para amanhã, que o Senhor esteja acompanhando esse querido irmão, ó Deus. Sua esposa compartilhou hoje pela manhã. Que o Senhor o guarde, que o Senhor esteja com ele, e sobretudo no resultado dos exames, ó Deus, para que tudo venha contribuir para a saúde desse querido irmão. Pai, também quero clamar em favor das necessidades de cada um. E cada um sabe da sua necessidade, que está pensando agora, que o Senhor esteja se envolvendo, ó Deus. Que o Teu amor, o Teu cuidado, que a ação do Teu Santo Espírito seja em favor desses queridos, Pai. Pois nós precisamos do Senhor e não recorremos a outro, a não ser o nosso único Senhor, o nosso Deus, o Senhor, Pai de toda a criação, o Senhor, Criador de todas as coisas. E é no nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Amém.